Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a esse episódio especial do Radar Lefosse, temático do programa de estágio e trainee do Lefosse. Eu sou Patrícia Sampaio, gerente de atração de talentos aqui no escritório, e hoje nós vamos falar um pouco sobre carreira, sobre desenvolvimento dos estudantes, dos estagiários, que é um tema que eu tenho certeza que não sai da cabeça de quem é universitário. É por isso que eu estou aqui hoje com a Fernanda Ferreira, que é estudante de Direito e atua como auxiliar jurídica na prática de fundos de investimento, e também com Vicente Gioielli, que é advogado sênior da prática de societário, M&A e mercado de capitais, e iniciou aqui no escritório justamente como estagiário. Fernanda e Vicente, obrigada pela presença de vocês. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui no Radar Lefosse e espero que essa conversa seja proveitosa e ajude especialmente o pessoal que vai aplicar o programa de estágio de trainee. Obrigado também, estou super feliz de poder compartilhar minha experiência no Lefosse nos últimos anos. Bom, muitos de vocês que estão assistindo são estudantes de Direito e enquanto nós estamos aqui falando, as inscrições do programa de estágio trainee estão abertas. E eu acredito que uma das principais dúvidas de vocês seja como é a prática no escritório, como é o dia a dia de um estudante, o que ele aprende aqui no Lefosse. Então, Fernanda, eu vou começar com você. Conta pra gente, como que é a sua rotina aqui no escritório? Eu fico brincando um pouco que eu sou meio jovem senhora, porque essa é a minha segunda graduação. Eu fiz uma primeira graduação em História, que eu concluí em 2020, e aí agora estou estudando Direito. Então, acho que para mim teve essa primeira mudança de modo de trabalho, ambiente de trabalho, mas tem sido muito interessante estar no Lefosse. Eu trabalho na prática de fundos de investimento, que pode ser um pouco específico, mas em resumo, em síntese, a gente trabalha fazendo a documentação que fica por trás dos fundos. Então, regulamentação, ofertas, acordos. E aí vai muito de caso para caso em relação ao que a gente faz. Às vezes a gente faz a minuta, então a primeira versão de um acordo, às vezes a gente faz alguma revisão já posterior desses acordos, olhando principalmente para a parte ortográfica, por exemplo, mas vai muito de cada caso e às vezes a gente também tem a oportunidade de acompanhar com os advogados a negociação, com os clientes, algumas cláusulas, alguns pontos que vão aparecer ali. A Fernanda falou para a gente sobre o que ela faz na prática de fundos de investimento. O Lefosse é um escritório full service, então a gente atua em mais de 20 práticas do direito. Antes de vocês entrarem aqui e entrarem no mercado de trabalho, vocês tinham dimensão dessa diversidade de práticas e de assuntos do direito? Eu inicialmente não tinha. Eu entrei no direito, fiz essa mudança. Enfim, assim que eu me formei, ingressei no direito e fiz essa mudança muito pensando que eu queria alguma coisa mais prática, mais voltada para o dia a dia, mas para mim era ainda assim um pouco surpresa o que ia vir de caminho. Eu lembro que no primeiro dia teve a clássica pergunta de por que você escolheu direito? Eu lembro de colegas comentando, não, porque eu quero trabalhar com direito internacional, no âmbito processual, em tal lugar. Eu lembro de olhar e ficar, gente, será que eu tô muito perdida? Assim, quão perdida? Mas tem sido muito interessante descobrir os novos caminhos, as novas práticas, assim. Antes de entrar no escritório, eu trabalhei com iniciação científica, que foi um outro caminho, políticas públicas. E aí, acabei entrando no escritório, sempre tive interesse um pouco em mercado financeiro, de algum modo. Hoje em dia atuo em fundos de investimento, mas é muito amplo. Por exemplo, no Lefosse eu trabalho em fundos, mas a gente tem mercado de capitais dívida, a gente tem banking, são áreas diversas e muito específicas, assim, né? Já no meu caso, comecei a trabalhar muito jovem, mas quando eu estava no começo da faculdade, eu achava que direito era basicamente petições e juízes. Então, alguns processos nos tribunais, ia a fórum, fazer o acompanhamento processual. Então, na minha primeira experiência de estágio, não fui aqui no Lefosse, eu fui buscar um escritório que era mais voltado para contencioso civil. Acabei tendo uma experiência nesse escritório por mais ou menos um ano. Saí do escritório, fui fazer um curso no exterior, e aí quando voltei, já vim um pouco voltado para enviar o meu currículo para o Lefosse, para trabalhar aqui. E a única vaga que tinha aberta era de mercado de capitais. E eu não fazia a menor ideia do que se fazia em mercado de capitais. Eu mal tinha conhecimento do que era essa área do direito. Como estava no começo da faculdade,
não era uma matéria que a gente ainda tinha passado. Mas como eu queria trabalhar aqui, eu aceitei o desafio de vir para a entrevista. Quando eu cheguei para a entrevista, eu já gostei muito do tom informal que tinham dado na entrevista. Os advogados, há mais de 12 anos atrás, eles já não usavam a gravata, que para mim era completamente inovador. E aí acabei sendo aprovado para essa vaga de mercado de capitais e fiquei aqui por 12 anos, sigo aqui até hoje. Aí ao longo da minha vida aqui no Lefosse, eu fui passando também para societário, que está muito conectado com a área de mercado de capitais, e com a evolução da carreira também migrei para fazer M&A. Então, acabei ficando na grande área de corporate a vida inteira aqui no escritório, mas cheguei para fazer uma coisa e fui evoluindo, e hoje eu faço outras áreas aqui do escritório. Então, acho que a oportunidade que eu tive aqui dentro foi muito grande. E acho que é por isso que sigo aqui até hoje. Um escritório que é dinâmico, a gente desde muito jovem tem contato com os clientes, com todos os níveis de advogados. Então, eu era estagiário, já tinha contato com advogado júnior, pleno, sênior, sócios, sempre portas abertas. Então, me senti muito à vontade, desde o meu primeiro dia aqui dentro. É isso que o Vicente falou, me lembrou também esse ponto de o fato daqui ser de portas abertas mesmo. A gente acaba tendo contato com os diferentes advogados, e aí eu sinto que a gente aprende para além do trabalho em si, porque a gente vai aprendendo um pouco como ser advogado, porque cada um tem um jeito nas correções, no modo que se porta, e eu acho que isso é um aprendizado também importante de apontar, porque não tem essa hierarquia de que você só vai falar com júniores, nunca vai falar com sócio, de ser, por exemplo, copiado em um e-mail que vai direto para um cliente. Eu acho que esse é um aprendizado importante que realmente só na prática que você vai pegando o jeito e o feeling disso. E sempre tendo um feedback também do advogado de, olha, melhora isso, faz isso. Até tendo essa oportunidade de ver as diferentes revisões, assim, dos níveis. Obrigada por compartilharem a experiência de vocês. Então, a gente começou aqui falando sobre o dia a dia, sobre a rotina e sobre a evolução. E aí, queria dar um pouco mais de ênfase nisso. Então, é sobre ter acesso a casos interessantes, complexos, é sobre a troca com profissionais de diversos níveis, como você trouxe, de diversas práticas, né? Conhecer diferentes assuntos, diferentes temas, e sobre evoluir ao longo do tempo. Então, o nosso programa de estágio trainee, ele também está formatado dessa maneira, para que na medida que você evolua na graduação, que o estudante evolua na graduação, ele possa também evoluir no seu plano de carreira dentro do escritório. Então, sendo um estudante de terceiro ano, ele entra como estagiário, assim como a Fernanda, estudante de quarto ano, já é um auxiliar jurídica, ao quinto ano, um assistente, e assim possa trilhar o seu caminho de desenvolvimento até a sua formação. Quando eu comecei aqui no escritório, eu era estagiário. Estava no início da carreira que o escritório proporciona, então eu passei por todas as etapas do advogado. Então eu fui estagiário, depois eu fui auxiliar, depois assistente. Me lembro de ter sido efetivado e virado advogado júnior assim que eu me formei na faculdade, e sempre tive o apoio para continuar evoluindo. Quando eu estava na transição de advogado júnior para advogado pleno, me recordo de ter aplicado para um programa do escritório para fazer uma pós-graduação. Me incentivaram, e assim que estava para virar advogado sênior, me incentivaram a aplicar para o LLM. Eu nem sabia o que era um LLM antes de entrar aqui no escritório, eu não sabia que existia esse tipo de curso. Mas de tanto trabalhar com os advogados aqui, que sempre foram incentivados a crescer profissionalmente, intelectualmente, todos eles tinham esse curso no exterior. Fui atrás, apliquei também para o programa aqui do escritório, fui aprovado, fui para os Estados Unidos, fiz o meu curso lá, e ao final do curso ainda me proporcionaram um estágio num escritório em Nova York. Pude ter a experiência internacional e voltei para cá, para o Lefosse, como um advogado sênior mais completo. Então, acho muito bacana tudo isso aqui dentro. Então, a evolução que eu tive aqui dentro não foi só profissional, mas também acadêmica.
E esse incentivo ao desenvolvimento dos profissionais tem a ver com o jeito do Lefosse, o jeito de ser do Lefosse. São características da nossa cultura. Então, tem a ver com o nosso valor humano, que é acreditar e investir no potencial das pessoas, que é investir na formação para que a gente consiga ter as entregas de alta qualidade, que é uma característica também do nosso escritório, e que a gente consiga, dessa forma, estar sempre um passo à frente, pensando no futuro do escritório, pensando juntos sobre o negócio. Eu acho que isso do humano transparece nas conversas, nos diálogos, dos advogados sempre fazerem feedbacks pra gente, sempre é uma coisa que é importante, assim, de conseguir conversar com o sócio enquanto você vai tomar um café Lefosse, por exemplo. E aí, para falar um pouquinho sobre o perfil, né? Então, o estudante que vai deslanchar aqui no escritório é o estudante que tem essa vontade de conhecer coisas diferentes, de interagir com profissionais de diferentes níveis, de ser criativo, de querer contribuir e de querer colaborar sempre. Então, esse é o perfil que a gente busca. E sabendo disso e pensando em favorecer o melhor espaço para que cada um possa mostrar o seu melhor, a gente criou uma jornada de seleção dentro do programa de estágio com esse fim, né? Criar o espaço propício para que cada um dos candidatos participantes possa mostrar o seu perfil, possa mostrar o seu melhor. E Fernanda participou há pouco, né, do processo seletivo. Pode contar para a gente um pouquinho sobre a sua experiência no processo seletivo? De fato, são algumas fases, devo contar isso, mas vale muito a pena. Tem essa primeira fase inicial de inscrição, de fato, que você preenche o perfil, faz alguns testes online. Eu não sei se vai ser exatamente igual, mas eu apliquei no ano passado, ingressei agora em fevereiro. Na sequência, a gente teve uma dinâmica em equipe, que foi online ainda esse processo, e foi muito legal, assim, a gente teve uma dinâmica de escape, que é algo que eu nunca tinha participado, e foi tão divertido que em alguns momentos a gente realmente esqueceu que era um processo seletivo, e só estava se ajudando, dando risada, assim. Eu acho que isso foi muito interessante, porque, especialmente essas dinâmicas em equipe, a gente fica super nervoso, assim, porque dá essa sensação de que é uma competição, mas ao mesmo tempo não é, e tem que ajudar o colega, é complexo, e eu sinto que nessa dinâmica isso conseguiu ser superado. A gente, de fato, trabalhou enquanto uma equipe, cada um teve a oportunidade de mostrar o seu melhor, de ajudar quando é possível, de também falar, olha, não tenho certeza, o que vocês acham? Na sequência, teve um case, esse case foi presencial, pelo menos para os profissionais de São Paulo, e aí eu tive uma vivência super específica com esse case, mas o case em si, eu achei ele muito justo, porque a gente teve um tempo para preparar o case, o que não é exatamente convencional em todos esses processos seletivos. E eu achei muito justo, especialmente porque a gente está aplicando para uma vaga de estágio. Então, a gente ainda não tem um domínio técnico, de fato, e robusto. Mas, tendo esse tempo, a gente consegue, para mim, uma avaliação que é muito importante nesse processo, que é o quanto essa pessoa vai se dedicar ou não. Tem, inclusive, matérias que a gente nem tem na faculdade, de fato. Ou a gente tem introduções muito breves, mas com esse tempo a gente consegue se debruçar, estudar, trazer e oferecer a melhor solução, assim. Eu achei isso muito interessante, porque o conhecimento técnico, agora, assim, que eu estou aqui, que eu tenho essa oportunidade de aprender, de me debruçar. Achei isso muito interessante. Eu tive uma vivência muito específica em relação ao case, porque eu ia, como eu comentei, eu fazia iniciação científica e eu ia apresentar ela em Salvador, na época. E aí eu tive esse retorno de que eu tinha sido aprovada para a próxima fase e eu tinha uma viagem marcada para a sexta-feira, porque ia ser na semana seguinte, e o case seria segunda. E aí eu acabei embarcando em uma super aventura, porque eu não tinha condições de remarcar a passagem, não é mais possível. E aí acabou que eu fiz o case de manhã e à noite eu peguei um ônibus mais de 30 horas até Salvador. Mas quando eu tive esse retorno de que deu certo, valeu super a pena, assim. Muito bacana. Hoje em dia, o programa de estágio é muito diferente da minha época. Acho que o programa para selecionar os estagiários hoje, ele é muito mais completo. A gente consegue entrevistar uma quantidade muito maior de candidatos, o que possibilita a gente selecionar os melhores candidatos disponíveis no mercado para trabalharem aqui no escritório.
Então, acho muito bacana a gente conseguir ter um programa tão estruturado que possa atender tantas pessoas ao mesmo tempo. Muito bacana ouvir as percepções, né, de quem participa do processo seletivo, e do nosso lado aqui como recrutador é um momento muito importante. Então, estamos ali atentos, engajados em fornecer exatamente esse espaço que seja propício para que as pessoas vivenciem o próprio perfil e possam ali mostrar suas habilidades e as suas competências. E aí, falando de dicas, né? Vocês têm dicas para quem vai participar do processo seletivo, como que eles podem aproveitar da melhor forma esse momento? Eu acho que a minha principal dica é entregar quem de fato você é. Eu, por exemplo, sou bem tímida, e aí eu acho que isso é um fator, assim, que a gente fica nervoso no momento de falar, de participar de todo o processo. Mas eu acho que é isso de acreditar em si mesmo, poder entregar de fato quem você é, porque eu acho que o LeFosse tem essa abrangência de olhar com esse cuidado. E, para além disso, eu acho que se dedicar de fato ao processo como um todo, não deixar para fazer em cima da hora, por exemplo, os testes, assim, o case também, aproveitar essa oportunidade para se preparar. Acho que de dicas é isso. Eu ia falar a mesma coisa, eu acho que ser você mesmo na entrevista, nas dinâmicas, é a melhor dica que a gente pode dar. Acho que isso evita frustrações dos dois lados. Entrar no escritório, onde as pessoas sabem quem você é e qual é o seu perfil, já traz um passo à frente, né? Não tem necessidade de depois ter que ficar se mostrando uma pessoa diferente daquela que foi entrevistada. Acho que, sendo você mesmo, você já proporciona um ambiente mais confortável para trabalhar. Acho que na minha entrevista, um tempo atrás, eu me mostrei quem eu era e me senti confortável com quem tinha me entrevistado, e eles se sentiram confortáveis com o meu perfil e acho que foi match. Então, eu sigo aqui até hoje, acho que em grande parte porque teve uma sinergia ali na hora. Acho que isso é uma dica bem bacana. Do meu lado, acho que a dica vai na mesma linha do de vocês. Acho que estar preparado. Eu acho que é importante se preparar, como você falou, Fernanda. A gente manda as informações com antecedência, por e-mail, o roteiro das conversas, para que as pessoas possam ter um tempo de se preparar. Então, acho que mostrar-se, né, é importante, tal como você estar preparado para aquele momento e ocupar o espaço, porque a gente dá o espaço para que as pessoas ocupem e possam, de fato, aproveitá-lo. Então, acho que é isso, se preparar e aproveitar o momento. Falamos sobre o dia a dia, sobre a rotina de um estudante, a rotina do estagiário aqui no escritório. Falamos sobre carreira, sobre desenvolvimento, sobre o processo seletivo e sobre dicas, inclusive, para como se sair bem nesse processo seletivo. Fernanda e Vicente, muito obrigada pela participação e por compartilharem as suas experiências nesse episódio do Radar LeFosse. Muito obrigada a vocês, acho que foi muito interessante essa conversa, espero que tenha ajudado principalmente o pessoal que vai aplicar aí pro programa. Obrigado, Paty, por ter convidado e poder ter a oportunidade de passar um pouquinho da minha experiência aqui dentro. E para você que é estudante, está nos acompanhando aqui nesse episódio do Radar LeFosse, faça sua inscrição no programa de estágio trainee do LeFosse, fique atento às comunicações e acompanhe as novidades.